O que você precisa aprender com Jesus nos teus dias atuais, com a situação da qual você tem vivido? Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e te convido a meditarmos juntos na palavra do Senhor. E eu quero ministrar sobre a sua vida aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração nos últimos dias. Mas antes de trazer a reflexão, eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que vai dizer: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Eu quero trazer reflexão para você. Quero que você reflita sobre o que você precisa aprender com Jesus, com a situação da qual você tem vivido hoje. Você precisa ser mais paciente, você precisa ser mais obediente, você precisa ter mais temor. O que a vida de Jesus, nesse tempo atual do qual você tem vivido, precisa te influenciar. Você precisa ser influenciado por isso. Porque a Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus era a plenitude de quem Deus era. Mas Jesus vem não apenas para morrer pelos nossos pecados, não apenas para ser crucificado. Eu entendo, e a Bíblia vai nos ensinando, que Jesus veio para nos ensinar inúmeras coisas. Jesus nos ensina sobre os tempos, né? Se você parar para meditar sobre a história de Jesus, Jesus nasce, Jesus é preparado para iniciar o teu ministério, para iniciar o seu chamado. Jesus sabe o momento de startar tudo, né? O exemplo quando ele está no casamento e Maria fala, chegou a sua hora. E ele diz para ela, não chegou a minha hora. E ele vai lá e transforma a água em vinho. A fidelidade de Jesus para com Deus e para com aqueles que estavam com ele. O coração de Jesus, um coração obediente. Jesus tinha uma comunhão com Deus e a Bíblia diz o quê? Que Jesus saía para orar. Talvez hoje o que você precisa ser incentivado pela vida de Jesus é a oração. Saber que vão existir momentos em que vai estar só você e Deus. Precisa estar só você e Deus. Ou o que você precisa ser incentivado a aprender com a vida de Jesus é que, por mais que você queira desistir, por mais que você não queira beber do cálice, você vai deixar nas mãos do Senhor. Porque a palavra vai nos dizer que Jesus fez o quê? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E eu entendo que esse é o ponto que mais incomoda aqueles que creem, aqueles que servem, aqueles que vivem a palavra. Porque é difícil viver a vontade do Senhor. É difícil viver como Deus quer. E Jesus viveu como Deus queria. Jesus andou como Deus queria. Jesus obedeceu. Ou talvez o que você precisa aprender é que o Espírito te levou ao deserto. E lá você vai ser tratado, vai ser preparado. A Bíblia diz o quê? Que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E lá ele foi afrontado por Satanás
mas ele estava sendo preparado para iniciar o seu chamado. Jesus foi batizado também por obediência. Porque João Batista diz o quê? Que ele não era digno. João Batista diz que aquele que estava por vir, ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés. E Jesus foi batizado por João Batista. Percebe que toda a trajetória de Jesus, ela nos ensina algo. E isso aqui porque eu estou bem encurtando, falando bem de forma bem resumida. Mas o quanto quem Jesus era precisa nos motivar, precisa nos transformar, precisa moldar o nosso caráter. Precisamos a cada dia mais todos, buscarmos sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Ele precisa nos constranger, nos ensinar. A vida de Jesus precisa nos levar a uma vida de intimidade, uma vida de você estar rendido ao Senhor, uma vida de súplica, uma vida de ir até o Pai. E eu quero que você reflita. O que você precisa aprender com Jesus? Porque tudo aquilo que falta em você, nele tem de sobra. Tudo aquilo que você precisa, é Ele quem vai te suprir. Mas a vida dele precisa te ensinar que nesse momento, a fidelidade vai prevalecer. Você precisa ser mais fiel. Você precisa ser mais compreensivo. Você precisa ser mais compassivo. Você precisa aprender a lidar com a traição. Você precisa aprender a lidar com a negação. Judas traiu, Pedro negou. Jesus já sabia. Mas você entende que Jesus não deixou de amá-los? Talvez você precise aprender a amar. Talvez você precise aprender a acolher. Talvez você precise aprender a escolher quem vai caminhar do teu lado. São tempos em que cada um deles, Jesus nos ensina algo. E eu não sei qual tempo você tem vivido, eu não sei qual etapa da tua vida que você está, mas nessa etapa, algo você tem a aprender com Jesus. Nessa etapa, Ele quer te transformar e te fazer mais parecido com Ele. Nessa etapa, Ele quer mudar algo no teu coração para que você esteja mais próximo e esteja mais parecido com Ele. O que você precisa aprender? O que você precisa se permitir aprender e ser transformado por aquele que é a palavra? Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O que você precisa aprender? Por aquele que morreu pelos teus pecados. Por aquele com aquele que pensou em desistir e não desistiu, porque a vontade de Deus prevaleceu sobre a vida dele. O que você precisa aprender com Jesus, que sabia toda a sua trajetória? Em nenhum momento olhou para trás. Em nenhum momento pecou. Em nenhum momento deixou a carne falar mais alto. Em nenhum momento abriu mão da vontade do Pai. Em nenhum momento murmurou. Em nenhum momento se lamentou. Talvez o que você precisa aprender com Jesus é servir. O quanto é poderoso você se ajoelhar para lavar os pés de alguém. Que o Senhor possa te dar a oportunidade de fazer isso. Talvez o que você precisa aprender com Jesus é ter um coração que serve com amor, por amor. Não por aquilo que Deus pode fazer por você. E é tão difícil servir, porque nem sempre você vai ser correspondido. Nem sempre você vai estar rodeado de pessoas. As pessoas, olha só o que o Espírito Santo fala ao teu coração. As pessoas queriam que Jesus
poderia conceder a elas. Sabe por quê? Porque na hora de escolher quem seria crucificado, escolheram ele. Talvez quantas pessoas foram curadas. Talvez o que você precisa aprender com Jesus é não negar ao Senhor, independente do que você esteja vivendo. Ou você precisa aprender a perseverar. São tantas coisas que Jesus ensina. São tantas mudanças e tantas transformações que Ele quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero aprender. Eu quero ser transformado. O que nessa minha situação atual o Senhor quer me ensinar? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Aonde você chegar, que a luz do Espírito Santo possa brilhar. Aonde você tocar, o Senhor te usa para curar. Por quem você orar, o Senhor permite que cada palavra surta efeito pelo Espírito Santo. Que você seja paz através do Espírito Santo, que você seja amor através do Espírito Santo, que você sirva, que você permaneça, que você persevere, que você tema ao Senhor, que você obedeça, que você seja fiel e que você não desista da vontade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa palavra faça sentido ao teu coração. Que Jesus te incentive, te ensine. Que Jesus mude o teu coração. Que a história, que a vida de Jesus transforme o teu coração de pedra e te dê um coração novo. Que você possa viver a palavra do Senhor assim como Jesus viveu. Que você suporte a traição, que você suporte a negação, mas que você permaneça no centro da vontade de Deus. O que você tem a aprender com Jesus hoje? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa palavra faça sentido ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?